Aleluia. Paz, igreja. As crianças podem ir para a salinha com a Luana. Hoje a pastora Virgínia não pôde vir à reunião. Benjamin passou mal à noite e ela ficou com ele a noite inteira para que eu pudesse acordar bem e ministrar aos irmãos. Então ela ficou muito cansada. O Benjamin ainda está se recuperando. Então, para que ela pudesse ter um tempo de descanso, ficou em casa hoje. Amém? Mas as crianças podem ir para a salinha com a pastora Luana. Quer dizer, amém. Estou criando para ser pastora. Cuidar de gente, amar gente. Glória a Deus. Eu fico olhando assim, a Luana trabalhando em alguns departamentos da igreja. E é muito importante, irmãos, a gente aprender a servir ao Senhor, não importa em qual área. Antes de eu ser pastor, eu já pastoreava. Eu já fiz teatro na sala de criança, fantasiado. Já pastoreei jovens, já cuidei de jovens. E o Senhor vai nos preparando. Amém? Importante é a gente estar disposto a servir ao nosso Deus. Amém? Não importa o que a gente vai fazer. Se Deus falou para a gente fazer, vai e faça com alegria. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 14. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, pode dizer: eu estou indo, pastor. Eu não vou ficar de fora dessa. Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Diga: homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e o despediu. Amém, meus irmãos? Na semana passada nós demos uma pausa na nossa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Semana passada falamos sobre 4 conselhos para um ano novo. Se você não assistiu essa mensagem, se você não pôde vir, vá lá no aplicativo da igreja. Inclusive eu quero orientar os irmãos. A nossa igreja tem um aplicativo onde você toma nota das nossas agendas e também das pregações. Está lá essa ministração que foi realizada aqui no domingo passado, bem como a pregação de domingo passado à noite. E nós pregamos sobre 4 conselhos para um ano novo, mas hoje nós vamos retomar a nossa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Irmãos, nós estamos aprendendo que Jesus realizava milagres enquanto esteve na terra por 3 motivos. O primeiro motivo é que os milagres de Jesus eram credenciais do seu ministério messiânico. Havia uma profecia de que o Messias que viria, ele realizaria milagres e prodígios. Então, os milagres que Jesus realizava eram uma credencial do seu ministério messiânico. Jesus também realizava milagres para satisfazer as necessidades humanas. Quando Jesus curava algum enfermo, ele estava dizendo que ele não se importava somente em dar uma alegria eterna, mas ele também queria satisfazer necessidades temporárias. Jesus se importa conosco, amém? Ele se importa quando a gente passa por problemas e por dificuldades. E ele quer satisfazer as nossas necessidades temporárias também. Não só nos dar alegria eterna, mas mudar a nossa realidade no dia chamado hoje. Os milagres de Jesus também traziam lições espirituais.
os milagres não paravam no milagre. Por trás de um milagre, por trás da cura de um coxo, de um cego, de um paralítico, de alguém que tinha a mão ressequida, por trás desses milagres haviam lições espirituais. E são essas lições espirituais que nós estamos aprendendo aqui. E hoje nós chegamos nesse milagre, Lucas capítulo 14, onde Jesus, ele cura um hidrópico. A gente vai aprender o que é um hidrópico e qual é a lição espiritual desse milagre. O texto começa dizendo o seguinte, que Jesus num sábado, ele foi convidado para participar de uma refeição na casa de um fariseu. É interessante, irmãos, a gente observar que a prática da hospitalidade era algo muito comum para um judeu. Por isso, não é estranho que um fariseu tenha convidado Jesus para participar de uma refeição em sua casa. No entanto, quando a gente lê essa história, a gente percebe que a motivação do fariseu em convidar Jesus para a sua casa, para participar de uma refeição em sua casa, não é porque o fariseu queria aprender de Jesus. Não é porque o fariseu queria aprender as palavras de Jesus. O fariseu estava convidando Jesus para criar uma armadilha, para que de alguma forma Jesus caísse em alguma falha, para que Jesus errasse e assim ele fosse acusado de quebrar a lei. Agora, observe uma coisa. O que me chama a atenção aqui é o fato de Jesus ter aceitado ir comer na casa do fariseu. Ouça o que eu vou dizer, Jesus também entra na casa de fariseu. E isso não quer dizer muita coisa. Porque Jesus entra na casa do fariseu, mas o fariseu não foi transformado. Porque a questão não é Jesus entrar na sua casa, é ele entrar na sua vida. Quem está entendendo? O que muda a sua história não é ele entrar na sua casa, é ele entrar na sua vida. Ouça o que eu vou te dizer, Jesus não quer ser o Jesus do Salmo 91 que fica aberto na estante da sua casa. Jesus não quer ser o Jesus daquele louvor que você coloca para fazer com que o ambiente fique mais leve na sua casa. Jesus não quer ser o Jesus que você só clama no tempo da angústia. Não, Ele quer ser o Jesus Senhor. Ele quer ser o Jesus Salvador. Ele quer ser o Jesus amigo. Aquele Jesus que não só entra na sua casa, mas ele entra na sua vida. Ouça o que eu vou te dizer, Deus só é Pai de quem Jesus é Senhor. Eu vou repetir, Deus só é Pai de quem Jesus é Senhor. Jesus, ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, seu amigo, aquele com quem você vai se relacionar no dia a dia. Ele não quer ser só um Jesus que você se aproxima dele de vez em quando, no tempo da dificuldade, no tempo da angústia. Já falei para os irmãos acerca de um salmo muito conhecido, aquele que habita na presença do Altíssimo, e a palavra do Senhor vai falando sobre promessas tremendas e maravilhosas para quem habita na presença do Altíssimo. Sabe qual é a questão, irmãos? É que a gente não habita na presença do Altíssimo, a gente passa na presença do Altíssimo de vez em quando. As promessas de Deus, de livramento, de cuidado, é para quem habita, não é para quem passa na presença do Senhor. Jesus, ele passou pela casa do fariseu, mas o fariseu não foi transformado, porque a questão não era entrar na sua casa, era entrar na sua vida. Aleluia. A questão é Jesus entrar na nossa vida. Mas não foi apenas Jesus que foi convidado para este banquete na casa do fariseu. Um homem enfermo, hidrópico, ele também foi convidado para a casa do fariseu. O que é hidrópico? Sempre que você lê na Bíblia hidrópico, pense na palavra inchado. Diga inchado. Eu acho interessante, pastor Helder, que a arte da pregação nos leva a aprender outras ciências, né? Eu fui estudar
Que doença é essa? Que enfermidade é essa chamada hidropsia? A hidropsia é caracterizada pelo acúmulo de líquido no nosso corpo. Normalmente, esse acúmulo de líquido em alguma parte do corpo ou no corpo inteiro faz com que a pessoa fique inchada. E a hidropsia, ela pode ter duas causas. Primeiro, insuficiência cardíaca. Quando o coração não consegue mais bombear sangue para as extremidades do corpo. E a segunda razão é insuficiência renal. Quando os rins não conseguem mais eliminar o excesso de líquido no corpo, não conseguem eliminar as toxinas do corpo. Quando isso acontece, a pessoa ela pode acumular líquido no seu corpo, às vezes no pé, às vezes na perna, às vezes no corpo inteiro, e ela fica inchada. Esse homem hidrópico, ele foi convidado para esse banquete na casa do fariseu. Agora, ouça o que eu vou te dizer. Ele não foi convidado porque o fariseu o amava. Ele não foi convidado porque o fariseu desejava vê-lo curado por Jesus. O fariseu não estava criando uma situação para abençoar o hidrópico. Você sabe por que o fariseu convidou este homem enfermo hidrópico? Porque ele queria usar este homem como isca para pegar Jesus em alguma falha. Essa era a razão do convite do fariseu. E qual era aqui o cenário que estava montado? Se Jesus curasse esse hidrópico no dia de sábado, ele seria acusado de transgredir. Que o judeu não podia fazer. Então colocaram o hidrópico diante de Jesus porque eles queriam ver se Jesus iria curar esse hidrópico. Eles sabiam que Jesus, ao ver um enfermo, ele não passava direto. Ao ver alguém com problema, ao ver alguém com necessidade, ele parava e ele realizava um milagre. Agora, por outro lado, se Jesus não cura esse enfermo, ele poderia ser acusado de uma pessoa sem amor, sem empatia, uma pessoa impiedosa. Então, era uma armadilha que o fariseu articulou para pegar Jesus em alguma falha. E quando eu olho para o que está acontecendo aqui, irmãos, é importante que a gente faça alguns apontamentos sobre. Sabe por quê? Tem muita igreja que se parece mais com casa de fariseu do que propriamente com a igreja. São lugares onde as pessoas não são amadas, elas são usadas. Como esse fariseu que usou a enfermidade desse homem. Tem muitas igrejas que usam pessoas ao invés de amá-las. E nessas igrejas, o interesse denominacional está acima do interesse do reino. Então, quando por alguma razão a pessoa não serve mais para ser usado pela liderança ou pelo corpo da igreja, ela é rejeitada, ela é abandonada, porque o propósito não é amá-la, é usá-la. São essas igrejas que se parecem mais com casa de fariseu, que quando um membro sai e vai para outra igreja, ele vai amaldiçoado. Ele não sai na paz, ele não sai abençoado. E muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra de Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. São esses tipos de igreja que se parecem mais com casa de fariseu, e eu falo isso com muito pesar, que estimulam o divórcio quando um dos cônjuges quer o ministério e o outro não. Pastor, isso acontece? Oxe. Eu já estive bem próximo de uma igreja em que eu vi isso acontecendo. O homem queria ser pastor, a mulher não queria ser pastora. O homem queria ser pastor, a mulher não queria o ministério. Foi estimulado o divórcio.
mais importante é você cumprir a missão de Deus. Qual missão? Qual a missão se o seu primeiro ministério é a família? São essas igrejas que se parecem mais com uma casa de fariseus, que pessoas que têm uma melhor condição financeira são tratadas melhor do que a pessoa que é pobre. E Jesus, ele entra nessa casa exatamente, meus irmãos, para confrontar essa hipocrisia espiritual. Porque não é à toa que nessa casa tinha um homem hidrópico, inchado, porque onde tem amor não fingido, sempre vai ter pessoas inchadas. Onde tem amor fingido, melhor dizendo, onde tem amor fingido, sempre vai ter pessoas inchadas, sempre vai ter um hidrópico. E esse é o milagre que Jesus está realizando. Ele entra na casa do fariseu para confrontar essa hipocrisia espiritual, essa falsidade religiosa, esse amor fingido. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer, Jesus nunca nos orientou a ser pessoas interessantes. A palavra de Deus nos ensina, por reflexão, aquilo que está escrito, que devemos ser pessoas interessadas e não interessantes. Só que hoje o que é ensinado muitas vezes é, seja interessante. É por isso que a gente precisa separar as coisas. A gente precisa separar o coach da igreja. São coisas distintas, irmãos. Pastor, você tem alguma coisa contra coach? Não, mas a gente precisa separar o que é coach é uma coisa, ser cristão, estar na igreja, evangelho é outra diferente. Tem que separar as coisas. Porque o coach te ensina a ser interessante, o evangelho te ensina a ser interessado. Se interesse pela causa do reino, se interesse pelas pessoas, ame as pessoas. Nós estamos vivendo em um tempo em que cada vez mais vai ser necessário confrontar a hipocrisia espiritual dos nossos dias. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muito iria esfriar. E Jesus pergunta, achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra? Então Jesus, ele entra nessa casa e ele confronta essa falsa religiosidade, essa dissimulação espiritual. Queria deixar para os irmãos, Romanos capítulo 12, verso 9, vai dizer que o vosso amor seja não fingido. Diga assim, o meu amor, diga com fé, diga, o meu amor tem que ser não fingido. Essa expressão não fingido vem do grego koiné, que significa não hipócrita, sem hipocrisia. Interessante, né? O que é hipocrisia? É quando você demonstra ter uma qualidade que você não tem. É quando você aparenta ser uma pessoa que você não é. O amor genuíno, o amor do evangelho é você revelar, expressar um amor sincero, um amor verdadeiro. O nosso amor não pode ser fingido. E eu vou te dar uma receita para que o seu amor, em tudo que você venha fazer, não seja fingido. Que as suas motivações sejam eternas e não terrenas. Quantos podem dizer amém? Para que a gente exerça um amor não fingido, o que nos movimenta tem que ser a eternidade e não a terra. Você está entendendo? É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí nós chegamos propriamente na cura deste hidrópico. Vamos lá, o versículo 4 diz assim: eles, porém, calaram-se, e tomando-o pela mão, o curou e despediu. Jesus começa a confrontar a hipocrisia espiritual, a manipulação espiritual, por aqui. Este homem, ele orou para ser curado?
Tem alguma oração dele para ser curado? Ele pede para ser curado? Não. Mas Jesus o curou. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer. Com oração, sem oração, se Ele quiser fazer, Ele faz. Amém? Esse homem não ora. Jesus falou assim, eu vou curar, eu quero curar e eu vou curar. Agora, o contrário também é verdadeiro, porque tem pessoas que oram, jejuam e acham que Deus está obrigado a fazer. Não está. Sabe por que não está? Porque o Deus da história é Ele. O Senhor do Senhor é Ele, e cabe a nós tão somente obedecer e caminhar de acordo com a vontade dEle. Deus não precisa de nada para ser Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Jesus aqui está confrontando esse controle espiritual, essa manipulação espiritual, dizendo o seguinte, Ele não orou, mas eu vou fazer, está curado. E nós precisamos entender isso. Como eu disse no início da mensagem, Deus só é Pai de quem Jesus é Senhor. Quando você submete a sua vida à vontade dEle, você recebe Deus como seu Pai. Quem está entendendo? Então cabe a nós como filhos, como cristãos, falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou, seja feita a sua vontade. Para que a vontade dEle se manifeste, seja feita, Senhor, a tua vontade. Então este homem ele não ora, mas ainda assim Jesus o cura para revelar aos fariseus que ele era Deus e ele faz do jeito que ele quer. Então Jesus ele cura esse homem inchado, esse homem hidrópico, para confrontar a falsa religiosidade, para confrontar a falsa espiritualidade, a espiritualidade adoecida. Jesus aqui está desmascarando os fariseus. Quando Jesus ele cura esse hidrópico, ele está dizendo o seguinte, a mesma enfermidade desse hidrópico é a enfermidade que está em vocês. Vocês são inchados como ele. Agora vamos entender na Bíblia de onde que vem isso. Levíticos capítulo 13, verso 2. Levíticos 13, verso 2. Quem achou, diga amém. Hoje está difícil dar glória, né? Hoje é sem glória mesmo. Amém? O ambiente é esse mesmo hoje. Levíticos 13, versículo 2. Quando o homem tiver na pele da sua carne, o quê? O quê? Está ali projetado? Quando o homem tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levado a Arão, o sacerdote ou um dos seus filhos sacerdotes. Ouça, o primeiro sinal de uma pessoa que entrou em um processo que vai levar ela a ser leprosa é a inchação. Ela fica inchada. Este homem hidrópico, ele estava em um processo que iria levá-lo à lepra. E eu não sei se você sabe, mas a lepra é uma enfermidade que atinge o principal órgão do corpo humano, a pele. Não se usa mais essa expressão lepra, ela caiu em desuso. Hoje se fala hanseníase. A expressão para lepra nos dias atuais é hanseníase. E essa enfermidade, o que ela faz? Literalmente, ela come a pele. Ela deteriora os tecidos da pele, os nervos. E esses nervos, esses tecidos são responsáveis por gerar sensibilidade. Ou seja, quando alguém é atingido pela lepra, ela perde a sensibilidade. Ela pode, se a mão dela estiver com lepra, ela pode colocar a mão no fogo e ela não sente dor. Ela pode colocar a mão dela em uma água que esteja com temperatura baixíssima. Menos 20, menos 30 graus, menos 40 graus. E ela não sente nada. Por quê? Perdeu a sensibilidade. Então ouça o que eu vou te dizer. O inchaço
é o início de um processo de insensibilidade espiritual. Esse homem, ele estava vivendo um processo de insensibilidade espiritual, e é o mesmo processo que os fariseus estavam vivendo. O confronto é esse. A provocação de Jesus é exatamente essa: vocês se tornaram insensíveis para as coisas de Deus, vocês se tornaram insensíveis para com o seu próximo. Tanto é que Jesus, ele vai fazer uma pergunta assim: se o seu boi, fariseu, cair num buraco no dia de sábado, você não vai tirar ele? Por que então que eu não deveria curar então este homem? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: você ama mais os bens materiais do que os homens. Você se preocupa mais com o seu dinheiro do que com as pessoas. É um confronto que Jesus está fazendo, e tentando alertar os fariseus de que eles estavam com o pé em um processo de insensibilidade espiritual, inchaço. Quando a pessoa ela está inchada, a vida não flui, porque água, irmãos, é vida. A vida fica retida dentro dela por causa do inchaço. É interessante a gente pensar, a palavra do Senhor diz: quem crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirá rio de águas vivas. O que o Senhor quer é que de nós flua água. Não é que a água fique retida, não é que a vida fique retida, não é que o amor fique retido, não é que a glória fique retida. Quem crê, fluirá. Se não está fluindo rio de água viva da sua vida, é porque você está inchado. Quem sabe você está num processo de insensibilidade espiritual. Nenhum amém, gente? Deixa eu dar uma bebel aqui para dar uma quebrada no clima. Hoje está difícil, né? A gente precisa ouvir essas palavras, meus irmãos. A igreja precisa estar atenta ao que está acontecendo nos dias de hoje, para que a gente não caia na insensibilidade espiritual, para que a gente não fique inchado dentro da igreja, para que a gente não se torne uma casa de fariseu. Amém? Eu quero te dar características de uma pessoa inchada, porque o inchaço, irmãos, ele é o orgulho. A lepra, quando você lê Mateus capítulo 10, verso 8, vai dizer o seguinte: curai os enfermos, purificai os leprosos. Diga assim: enfermos são curados, leprosos são purificados. O leproso não é curado, ele é purificado. Por quê? Porque a lepra é uma doença que se manifesta na pele, mas que tem origem interior. A lepra, a origem da lepra está no coração. Então você não cura doença que vem de dentro do coração. A pessoa ela é purificada, ela é limpa. Quem está entendendo? Então observe. Características de uma pessoa inchada, características de uma pessoa orgulhosa. A primeira coisa, ela vive justificando o seu erro. Uma pessoa inchada, ela vive justificando o erro. Quando ela erra, quando ela é confrontada, o instinto religioso dela, o orgulho, a soberba, vai levá-la a justificar o erro ao invés de reconhecer o que fez. E aí o Evangelho vai nos ensinar que Deus concede graça aos humildes. Irmãos, o Evangelho nos ensina que não adianta você justificar erros, pecados são injustificáveis. Quem nos justifica é o sangue de Jesus. O que o Senhor espera de nós, e aqui ouça o que eu vou te dizer, não se trata de perfeição, se trata de humildade. Não se trata de nunca errar, se trata de reconhecer o seu erro diante do Senhor e ser alcançado pela poderosa mão graciosa do nosso Senhor. A pessoa que está inchada,
ela tem dificuldade em reconhecer os seus erros, seus pecados. Irmãos, é melhor você assumir o erro, porque quando você assume o seu erro, Deus inclina o coração dele sobre a sua miséria. Misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Deus colocando o coração dele sobre a nossa miséria. Cardio, coração, miséria. Deus coloca o coração dele sobre a nossa miséria. Misericórdia. A misericórdia só alcança quem não justifica os seus erros, quem é pronto para reconhecer suas falhas e buscar graça diante do Senhor. C.S. Lewis, ele vai dizer que o orgulho é a galinha que choca os outros pecados. O orgulho faz com que outros pecados sejam chocados debaixo das suas asas, dentro de você. Quando você não reconhece, quando você não confessa. Primeira característica de uma pessoa inchada: ela vive justificando seus erros, suas falhas, seus pecados. Segunda característica de uma pessoa inchada: ela problematiza tudo que não lhe agrada. Se alguma coisa sai do controle dela, se alguma coisa acontece do jeito que ela não gostaria, de uma forma que não lhe agrada, ela vai problematizar. E eu estava escrevendo essa mensagem e o Senhor me levou lá em Naamã, porque Naamã viveu esse processo de insensibilidade espiritual, porque Naamã era leproso, um comandante do exército sírio. E quando eu olho para a vida de Naamã, eu vejo que Naamã, ele teve fé para acreditar na palavra de uma menina, uma serva que morava na casa dele. Qual foi a palavra? Lá em Israel tem um profeta, o profeta Eliseu, que se você estiver diante dele, ele pode te curar. Ele teve fé para acreditar nessa palavra. Ele teve fé para ir até o rei da Síria e pedir autorização, uma carta para ir até Israel e se encontrar com o profeta Eliseu. Ele teve fé para ir até o profeta Eliseu. Mas quando ele chega diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não o recebe, não o tratou com a honra que ele queria. Ele já começou a ficar bolado. O profeta Eliseu fala bem assim: dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Aí ele fala: Rio Jordão? Se eu soubesse que eu viria aqui para dar mergulho no Rio Jordão, por que eu não dei mergulho lá no Rio da Síria? Lá tem rios muito mais bonitos. As coisas começaram a fugir do controle do leproso. As coisas começaram a fugir do controle do orgulhoso. E sabe o que aconteceu? Naamã foi embora, sem ser curado. Ouça o que eu vou te dizer: o que a fé de Naamã o levou a conquistar, o orgulho roubou. A fé de Naamã levou Naamã a crer em uma palavra, a agir, mas quando ele estava diante do profeta Eliseu, o orgulho roubou tudo aquilo que a fé conquistou. Porque é isso que o orgulho faz. O orgulho rouba aquilo que a sua fé te levou a conquistar. Quando você não perdoa, quando você não pede perdão, quando você não reconhece as suas falhas, quando você não reconhece as suas limitações, o orgulho rouba aquilo que a sua fé te levou a conquistar. Quem está entendendo? Naamã conquistou muitas coisas pela fé, mas o orgulho tomou. Eu fico observando, irmãos, isso é uma reflexão que eu fiz. O orgulho, em certa forma, te dá algumas coisas que a fé também te dá. Sabe o que o orgulho te dá? Coragem. Mas não é coragem para dizer sim para o Senhor, é coragem para abrir mão do propósito de Deus. Cuidado com o orgulho, ela vai te dar uma coragem que você não precisa. Porque tem pessoas que preferem ir embora da casa do Senhor, abrir mão do propósito de Deus. Tem pessoas que preferem dizer não para tudo aquilo que o Senhor preparou para ela, por causa do orgulho. Então o orgulho também encoraja, mas te encoraja a fazer aquilo que está fora do projeto de Deus. É normal você encontrar pessoas
Na rua, às vezes a gente encontra ovelhas, pessoas que congregavam com a gente, e elas querem voltar para a casa do Senhor, e elas não voltam, sabe por quê? Orgulho. O que vão pensar de mim se eu voltar? O que vão falar de mim? Às vezes pessoas que têm até ministério, pessoas que cantavam, pessoas que pregavam. As pessoas vão achar que eu estava desviada, afastada, mas não é isso que você estava? Reconheça os seus deslizes, reconheça os seus erros. Não permita com que o orgulho te mantenha longe do propósito de Deus. Quem está entendendo? Naamã, ele vai embora, e lá na frente, um servo dele é usado, libera uma palavra para ele, e ele volta e obedece a palavra do profeta Eliseu, e ele foi curado. O orgulho te rouba tempo de desfrute. Diga assim: o orgulho rouba o meu tempo de desfrute. Naamã perdeu tempo com orgulho, quando ele poderia estar desfrutando a glória de Deus, a cura, desfrutando a paz do Senhor, desfrutando o propósito do Senhor se cumprindo na vida dele. Porque o orgulho faz isso, te rouba o tempo do desfrute. Nós estamos falando aqui, irmãos, de insensibilidade espiritual. E a terceira característica e última, vou parar por aqui, de uma pessoa inchada. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, vai falar sobre a purificação de 10 leprosos. Jesus, ele cura 10 leprosos, e depois pede que esses leprosos se apresentem ao sacerdote. Um deles, ao perceber que estava curado, ao perceber que estava purificado, limpo, ele volta para agradecer a Jesus. E algo interessante acontece, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz uma pergunta: só você voltou? Só você voltou para agradecer? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Jesus, ele queria que todos voltassem. Essa pergunta dele revela isso. Porque o propósito de Jesus ao curá-los não era que a cura terminasse ali. Jesus queria salvá-los, queria conceder vida eterna. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos: só uma coisa torna a sua fé completa: gratidão. Jesus falou bem assim para esse homem: a sua fé te salvou, você está salvo. Os outros 9 não ouviram essa palavra. O que fez com que a fé desse homem se tornasse completa, para que ele então fosse salvo e recebesse a vida eterna? A gratidão. O que falta muitas vezes para a nossa fé, para que ela seja completa, é gratidão. Ouça o que eu vou te dizer, presta atenção: evangelho que não te ensina a voltar para agradecer, cura que não te ensina a voltar a agradecer, não é evangelho, é curandeirismo. O que mais nós temos nos dias de hoje são pregações que estimulam o mover espiritual de cura, mas não ensinam as pessoas a voltar e ter uma vida digna diante do Senhor. Evangelho que não te ensina a voltar para agradecer e viver uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor, não tem cura, tem curandeirismo. São coisas totalmente diferentes. Esse homem, ele volta e a fé dele se tornou completa. Sabe o que torna a nossa fé completa? É você nunca se esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez por você. Eu sei que cada um aqui tem uma história, uma experiência de milagre, onde Deus entrou com poder, mudou a sua história, falou com você, transformou a sua vida. Um momento difícil onde o Senhor se revelou de uma maneira tremenda. Não se esqueça desses momentos, porque é a lembrança espiritual desses momentos que vai sempre te trazer de volta para agradecer. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, você sabe que você precisa voltar a agradecer por tudo que o Senhor já fez pela sua vida. Gratidão. Irmãos, você acha que todo dia eu estou com vontade de pregar?
Você acha que todos os dias eu estou animado para pregar? Tem dia que eu quero ficar deitado na cama, cansado, desanimado. Às vezes passando por lutas, por dificuldades. Mas eu sei que eu preciso ser grato ao Senhor, não importa a circunstância. O que o Senhor sempre fala comigo, o meu coração, Ele diz assim: essa palavra que eu coloquei no seu coração, tem pessoas que precisam ouvir. Meu irmão, isso me dá uma alegria, isso me dá um ânimo. Isso enche meu coração de gratidão. Senhor, eu preciso levar essa mesma palavra que me alcançou para as pessoas. Não importa a minha situação, a minha condição, eu vou permanecer, eu vou voltar para agradecer. Amém? Quem sabe você está nesse processo de insensibilidade espiritual, inchado, orgulho, justificando erros, pecados, exercendo ingratidão diante de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Quem sabe você está como Naamã. As coisas começam a acontecer da forma que você não planejou, da forma que não te agrada, e você começa a problematizar tudo. Você sabe, irmãos, pessoas que problematizam tudo na igreja são pessoas que estão em um processo de insensibilidade espiritual. Quem serve a Deus, quem vem para a igreja para servir, não fica com os olhos fitos no problema, fica com os olhos fitos no Senhor. Você vem para a igreja para servir, para se doar, para abençoar vidas. Você não vem para criticar. A gente problematiza tudo que não nos agrada. E eu costumo sempre dizer isso. Vou relembrar aos irmãos: se Deus te mostra alguma coisa que está acontecendo de errado na igreja, alguma coisa que não está te incomodando, é porque é para você ir lá e resolver. Não é para você criticar. Quem está entendendo? A gente tem que parar de problematizar os processos que Deus nos insere. Para Naamã, o processo de Deus era humilhação, até que ele entendeu que era esse processo que iria levá-lo à cura. Cuidado com o orgulho, igreja. Tudo é para o Senhor, tudo é para Ele. Quantos podem dizer amém? Convém que Ele cresça e a gente diminua. Essa foi a palavra de João Batista. Convém que Ele cresça e eu diminua. Eu tenho muita tranquilidade para falar com os irmãos, porque se tem uma coisa que eu luto é contra o orgulho. Eu sou um cara orgulhoso. Se eu não tomar cuidado, eu me torno uma pessoa soberba. Porque vira e mexe, eu estou pensando que eu sou maior do que as pessoas. Deus está sempre fazendo, não. Aí Deus vai criando situações para me ensinar, para me colocar no meu lugar. E sabe onde eu percebo muito isso? Na minha casa. Às vezes eu me sinto tão impotente na minha casa que eu falo: Senhor, só o Senhor para me ajudar a ser um bom pai. Quem é pai aqui sabe o desafio que é ser pai. Só o Senhor para me ajudar a ser um bom esposo, porque por mim eu não dou conta. Aí eu me encontro com a minha limitação. E eu me coloco no meu lugar de servo, de filho, porque eu entendo que para que eu tenha uma família abençoada, um casamento abençoado, eu preciso depender de Deus. Amém? O orgulho rouba o desfrute. O orgulho rouba aquilo que a fé conquista. O orgulho muitas vezes te dá coragem para ir para longe do projeto de Deus. Mas Deus concede graça aos humildes. Amém? Ele concede graça aos humildes. E essa graça está disponível a nós nessa manhã. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.